Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e esse é o canal Pensados e Sentidos. Pois é, hoje viemos com a seguinte pergunta: vale a pena ter redes sociais? O que é uma pergunta bastante incomum hoje em dia, né? Porque todo mundo tem rede social. É muito difícil encontrar pessoas hoje em dia que não tenham redes sociais, porque a maioria sempre tem uma ou outra, né? Mas a gente não consegue se imaginar sem redes sociais. E eu sou uma pessoa que eu não tenho, assim, muitas redes sociais, quer dizer, eu acho que a única que eu realmente mantenho é essa daqui. YouTube é, de certa forma, uma rede social também, porque a gente consegue socializar de diversas formas. Os comentários, os posts, eles também são formas de socializar um pensamento. E além do YouTube, eu acho que somente falando com a nossa comunidade no Discord. Além disso, não uso nada. Instagram já faz uns meses que eu não uso, tipo 00. Twitter, nunca tive, nunca entendi muito o hype do Twitter. Facebook também faz anos que eu não entro. E as outras redes sociais eu provavelmente não conheço. Mas aí que tá, né? Qual o sentido de ter redes sociais hoje em dia? Porque as redes sociais, elas começaram com uma ideia muito boa, né? Que é justamente você conseguir conectar pessoas sem precisar que elas estejam fisicamente perto ou numa distância suficiente para ser possível que elas se comuniquem. Entre países, por exemplo, você pode ter as chamadas internacionais, as ligações internacionais, né? Mas é muito caro. E com a internet e com o advento das redes sociais, isso se tornou até certo ponto grátis. E também tinha aquela toda a história, né? De pessoas, por exemplo, eu não vi essa pessoa faz 20 anos. E com as redes sociais eu consegui encontrar ela. Tem um monte de histórias assim, né? Que falam sobre o começo das redes sociais. No começo das redes sociais, a gente não tinha esse fenômeno dos algoritmos. A gente não tinha esse fenômeno do feed infinito. Você tinha um feed normal que apareciam os posts das pessoas que você seguia. Não existiam posts recomendados. Não existiam posts patrocinados, né? E depois que as redes sociais elas adotaram, né, um certo modelo de negócio, tudo isso foi sendo criado justamente pelo lucro dessas empresas, né? Quem sou eu para julgá-las? Ninguém. Mas não sei, não simpatizo muito com isso. Tanto que é por isso que eu deixei de usar muito. Porque chegou um momento que eu, pelo menos, sinto que as redes sociais elas perderam o sentido de serem usadas. Porque se o único sentido delas serem usadas é para você, cada momento, tá sendo bombardeado com padrões de consumo, com tantas coisas, né? Que não só vão determinar os seus padrões de consumo, mas os seus padrões de comportamento. Sei lá, cara, pra mim perdeu o sentido quando tudo virou um trend, quando tudo virou modinha, sabe? Eu acho que muito do conteúdo das redes sociais é descartável justamente por isso, porque é só pra reforçar o comportamento de alguém, é só pra estimular a compra de algum produto ou de algum serviço, ou de estimular as fofocas sobre celebridades, ou sei lá, pessoas querendo viralizar a qualquer custo, e não só através da criação de memes, mas através da criação de conteúdo que basicamente é brain rot. E além do mais, nas redes sociais, todo mundo acha que tem a razão, sabe? Ai, Ana, mas você está sendo hipócrita, porque aqui no seu canal você também acha que você tem a razão. Sim e não, né? Porque de certa forma aqui, pelo menos, a gente tem a nossa comunidade e vocês estão abertos a discordar comigo. E na real eu espero que vocês discordem comigo, porque eu acho que o discordar é o que faz o nosso ambiente ser saudável. A gente ter a tolerância por aquilo que é diferente, né? Mas nas redes sociais todo mundo acha que tem a razão, cara. Cada bolha da internet tem o seu guru. Você vai ver os caras que falam sobre investimento, vai ter gente que é guru de investimento. Você vai ter as mulheres que procuram conteúdo sobre beleza, vai ter o pessoal que é guru de beleza e que tá ensinando a você hábitos pra você se manter magra e quase caquética. Vai ter gente que fala sobre política, sobre todos os lados e são gurus, sabe? Sei lá, gente, sei lá. Mas eu acho muito estranho, né, esse comportamento de manada que as redes sociais elas estimulam, porque você só tá seguindo alguém. O fato de a gente sempre ter alguém que fale por nós faz com que a gente perda a capacidade de falar por nós mesmos. Porque se você sempre espera que alguém dê a sua opinião, quando você vai ser capaz de formular a sua própria opinião, sabe?
Porque eu acho que tem ainda muito desse argumento, né? É que eu gosto muito de ainda estar nas redes sociais porque tem novidades e tem notícias a cada momento e assim você consegue estar atualizado em tudo. Mas você já parou pra pensar por que você quer estar tão atualizado assim? Você é uma pessoa importante pra você ter que estar atualizada sobre tudo, sobre todos? Você sendo uma pessoa de humanas, eu até entendo, porque faz sentido você ser uma pessoa de humanas ou uma pessoa minimamente preocupada com a sua realidade. Eu acho que de certa forma tem bastante sentido, mas assim, cara, por que as redes sociais elas têm que ser nossas fontes de notícias? Por que uma plataforma de notícias, um jornal, não pode ser? E beleza, né, que tem toda aquela questão de que, bom, nas redes sociais você encontra jornalistas independentes e sim, é válido. Mas além disso, eu acho que a gente deveria estimular um pouco mais disso, de pensar com a sua própria cabeça, sabe? De você ver uma notícia, ler uma notícia e você achar e você chegar a uma conclusão, sabe? Sem alguém falar o que acha sobre aquela notícia antes. E tem um documentário que eu gosto muito, e eu recomendo a todos a verem, que é O Dilema das Redes. Uma das personalidades que mais ficou conhecida por causa desse documentário é o Tristan Harris, né, que é o cofundador da Organização da Tecnologia Humanizada, né. E é um documentário muito bom. Foi por causa dele que eu comecei a ter um pensamento um pouco mais crítico sobre redes sociais. Realmente mostra de uma forma bastante crua qual é o objetivo, o que tá por trás de todos esses cliques, de todos esses cookies, né, de todas essas informações que a gente acaba cedendo para essas empresas a custo, né, em troca de entretenimento. E como aquilo é calculado, como aquilo é engenhado para ser viciante, para você precisar mais toda hora. E é muito bom, tá? Eu recomendo sempre. E outro ponto muito interessante sobre redes sociais, porque assim, redes sociais e principalmente as mais visuais, né, como o Instagram e TikTok, são basicamente prateleiras de performance de outras pessoas. Arrume-se comigo para ir à loja aqui da esquina. Me acompanhe na minha rotina matinal. Venha estudar comigo. Por que a gente tá tão interessado na vida das outras pessoas? A gente não tem a nossa vida pra gente se preocupar? É de se pensar, não é? Porque essas pessoas, será que elas fazem tudo isso que elas fazem? Eu duvido. Será que essas pessoas vivem do jeito que elas mostram nas redes sociais? Você já parou pra pensar nisso? Será que os casalzinhos no Instagram são tão felizes quanto eles dizem? Vai saber, né? Será que aquele influencer de bet é tão rico quanto ele diz? Provavelmente sim, né? Mas a custo de quê? E é isso, né, cara? Tipo, as redes sociais, elas só viraram prateleiras. Prateleiras pra você vender a sua imagem, pra você vender a sua rotina, pra você vender a sua vida, pra você vender os seus padrões de consumo, pra depois você recomendar os seus links de afiliados da Amazon pros seus seguidores. De novo, quem sou eu para julgar? Mas é inevitável, não é? E também no Discord, gente, o Yuri falou, abraço Yuri, que ele queria um pouco que a gente falasse sobre a ânsia de ter e o TED de possuir, né? E eu acho que isso é algo que se aplica muito às redes sociais. Porque, por exemplo, o tal do fenômeno do moranguinho do amor. Até hoje eu nunca provei o moranguinho do amor. Eu soube pelo YouTube, através de canais de comentário do TikTok, né? E pra mim, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de doce, o morango do amor até parece bastante interessante. Mas até agora eu nunca comi. Mas ele parece ser muito bom, né? E todo mundo criou uma expectativa muito grande sobre o morango do amor, né? Que, meu Deus, é uma sobremesa que ela tem diferentes texturas, diferentes sabores, um contraste de sabores. Porque você tem o caramelizado e depois você tem o brigadeiro, e depois você tem o morango, e daí contrasta e dá uma explosão de sabores. Mas daí você encontrava pessoas que provavam um tal do morango do amor e não era lá aquelas coisas, não se impressionaram tanto com o morango do amor, né? E não somente falando sobre morango de amor, porque a vida não é um morango, não é mesmo? Mas sobre muitas outras coisas, né? E hoje em dia as redes sociais elas são a Disney dos marqueteiros. Qualquer coisa que você enfia numa rede social ela pode ser vendida. E muito cuidado com pessoas que vão te mostrar um produto dizendo que não é publi, e depois vai ver a publi sim, querido. Eu, por exemplo, acho que eu nunca tive algum problema de ter acreditado em alguma publi e ter me decepcionado com aquilo. Ou de ter falado, meu Deus, não era tão bom assim. Acho que nunca. Por exemplo, estes são os meus fones. E eles são de condução óssea, gente. Olha que lindos. E eles são lindos, lindos.
Honestamente, olha, que coisa mais linda. É muito lindo. Beleza que não é uma trend, né? Mas são muito lindos. Eu fui induzida a comprar esses fones porque eles são lindos e porque eles são lilás. Mas eles são muito bonitos. Parece um brinco, entendeu? E honestamente, eu ainda estou com a ânsia de tê-los. E a ânsia de possuí-los, porque eles são muito lindos. Eu acho que você só chega a ter realmente o tédio de possuir algo quando aquela coisa que você queria não foi de uma forma tão genuína assim, que não foi um desejo seu. Porque eu queria comprar esses fones desde o momento que eu vi eles. E eles são muito lindos. E eu não vi nenhuma trend, eu só sabia que eles existiam. E eu sempre quis ter desses. E até hoje eu não tenho tédio de possuí-los. Porque eles são muito lindos. E porque o meu desejo de comprar eles era genuíno. Agora, estou aqui para julgar que talvez o seu tédio de possuir tenha mais a ver com o seu desejo não genuíno que provocou a sua ânsia de ter algo que você não queria realmente. Não sei, não sei. Só uma coisa aqui que eu comento, né? Mas é estranho, não é estranho? É um paradoxo você sentir tédio por algo que você sempre quis. Porque chega um momento que você se depara com a triste realidade de que aquilo que você quis não chega nem aos pés daquilo que você tem nas mãos, né? Que coisa, né? Não chega nem aos pés daquilo que você tem nas mãos. Mas eu acho que quando chega o tédio de possuir, é porque alguma coisa tá errada, não? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. E outra questão sobre algoritmos e sobre redes sociais que, honestamente, faz com que eu não sinta vontade de voltar para nenhuma das redes sociais que não seja o YouTube, é o fenômeno da dupla surdez. Eu conheci esse conceito através da Paixão da Ignorância, né? Um livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que eu gosto muito. E esse fenômeno da dupla surdez, ele descreve essa forma de agir que hoje em dia a gente tem, de, por exemplo, nas redes sociais, você não conseguir estar aberto a receber novas opiniões, né? Então, você tem uma dupla surdez, no sentido que você não consegue escutar as outras opiniões. Uma, né, por um lado, uma surdez que ela se direciona a uma opinião que ela é diferente da sua, e outra surdez que ela se direciona às opiniões daquela sua manada, né? Essa surdez que ela é direcionada às opiniões que você supostamente já conhece. Então, você não precisa escutar uma opinião diferente da sua porque ela estaria errada, e você não precisa escutar as opiniões das pessoas que dizem concordar com você porque você já sabe o que elas vão propor, né? E isso acontece principalmente em relação à política. E, amigos, política é um treco que eu simplesmente não discuto. Hoje em dia, falar sobre política, sei lá, eu acho que eu prefiro falar sobre clima do que falar realmente sobre política. Porque eu não acredito que a minha opinião seja tão importante pra eu ter que discutir ela com você. E nem vice-versa. Eu não acredito que a sua opinião seja tão importante pra você ter que ter essa postura de querer me convencer que a sua opinião é melhor. Porque eu não acho que minha opinião é melhor também. Eu sempre tive muita preguiça de debater política e debater questões, porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha. E honestamente, se você discorda de mim, tudo certo. O mundo vai seguir girando e vai estar tudo certo. Mas vocês, gente, o que vocês acham? As redes sociais, elas são boas? Elas são ruins? Ou elas são neutras? Só depende de como a gente usa elas. Bom, agora eu vou introduzir a vocês um novo quadro. Bom, não exatamente um novo quadro, mas uma nova sessão aqui dos vídeos que eu acho que seria muito legal de manter aqui no canal, que é com a participação de vocês. Eba! Basicamente, eu falei um pouquinho antes de gravar o tema que eu ia gravar e eu pedi pros nossos amigos do Discord, do nosso servidor, se eles podiam compartilhar um pouco das opiniões deles. E eu sempre falei aqui que a razão desse canal existir é justamente a minha necessidade de socializar as coisas, né? Então, bom, se você tiver uma opinião legal sobre qualquer outra coisa e você tá disposto a compartilhar lá de uma forma respeitosa, passa lá no Discord, passa lá no servidor. O primeiro foi o John underline Jostar. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, John. Para mim, as redes sociais hoje são muito sobre se expressar. O problema é que existe o você dentro da rede e o você fora dela. Muitas vezes todo mundo quer ser as duas coisas, mas na minha opinião, isso é uma ilusão. São as pessoas que idealizam quem você é. Por exemplo, você pode se mostrar super excelente em um assunto, mas quando a câmera não tá ligada, ser totalmente diferente. Tipo, você pode ser um biólogo, entre aspas, sem diploma ou curso, só por gostar muito do tema.
e, bom, expor isso nas redes sociais, né? Ao mesmo tempo, tem o lado de divulgar o seu trampo. Se você é psicólogo e vai em vários podcasts, isso pode atrair mais clientes e dar a ilusão de que você é um ótimo profissional. Para você dentro da sessão com aquele psicólogo ele sendo babaca, né? Bom, desculpa o textão, kkkk. Você pediu uma opinião e eu entreguei um TCC. E o seu TCC, ele foi aprovado no querido. Sintam-se convidados todos, tá, gente? Se vocês gostam de escrever, expressar opiniões, pode passar pra lá. Depois vem o Bernardo e ele fala: eu acho que seria interessante mencionar que o YouTube, de alguma forma, também é uma rede social, mas que funciona de uma forma passiva para a maioria das pessoas. E sim, eu acho que ele tem muita razão. O YouTube é uma das redes mais versáteis que existem, né? Porque o YouTube, ele é streaming sob demanda de música, de séries, de filmes. Além disso, você tem os documentários que eles são produzidos por criadores de conteúdo dentro do YouTube. Tem os documentários, séries, afins, que eles são produzidos pelo YouTube, e tem os cursos, né? Agora, se você vê na sua abinha do YouTube, você tem os seus vídeos e os seus cursos. Que coisa mais louca, né? E além disso, você tem a parte, né, de realmente socialização, que são os posts, que são os comentários. O YouTube é uma das redes mais versáteis, realmente, que você tem comunidade de todo tipo, de todo tamanho, de toda a cara, dos mais gerais assim até os mais nichados, né? Muito bom estar por aqui, aliás. E bom, depois o Samus e ele vem, ele fala: tem uma rede social que eu tenho zero simpatia, que é o Tinder. Os caras simplesmente pegaram o amor / relacionamentos e transformaram em um mercado seletivo onde você descarta pessoas como um cardápio com base em simples traços delas. Sem nem dizer que quando um match acontece, é uma bomba de dopamina. Dos casos que eu escutei de pessoas próximas, o Tinder serve mais para algo casual mesmo. Você não vai achar uma pessoa para ser sua parceira ali. É até possível, mas difícil. E é isso, minha opinião sobre uma rede social em particular. E é isso. Eu acho que, né, está certo também. Mas eu acho que isso da questão de a gente descartar ou de ver as pessoas como se fosse um cardápio, mano, eu acho que, de certa forma, não sei se vocês concordam comigo, mas é, de certa forma, aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. Eu acho que é um pouco ingênuo, assim, pensar que na nossa realidade a gente não faz isso também, né? De julgar as pessoas conforme a sua aparência. Porque não é somente uma questão social, é uma questão biológica também. A partir da nossa biologia, a gente vai achar alguns traços mais atrativos que outros, justamente porque isso remeteria a uma melhor qualidade genética daquele indivíduo, né? Então, acho que não é só uma questão social, mas é uma questão de biologia mesmo, de a gente se sentir mais atraído a uma beleza ou a certos traços, né? Mas, claro, varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que essa questão da superficialidade, ela não fica restrita só pro Tinder ou só para aplicativos de relacionamento ou de encontros. Acho que a superficialidade, ela tá presente no nosso dia a dia. Ou mesmo você indo para uma festa, ou você indo para um ambiente social, você também acaba julgando as pessoas pela aparência delas, né? Pela vibe que elas te dão. Mas não sei, o que vocês acham? E bom, é isso, gente. Terminamos o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Comente se você quiser. Discorde enquanto você puder. E compartilhe esse vídeo para alguém que talvez você, né, pense que vai se importar com as coisas ponderadas nesse vídeo. Eu vejo vocês na próxima e tchau!